Bom dia! O Instagram está procurando os meus seguidores. Enquanto isso a gente ajusta. O fundo musical de hoje é um vídeo do House, um violoncelista croata. Ontem, por ser aniversário dele, ele lançou o Alone Together, direto de umas quedas d'água lindíssimas que tem lá na Croácia, que eu fiquei conhecendo depois de assistir esse especial que ele lançou ontem. Muito bonito, visual maravilhoso. Pode procurar no YouTube. House, H-A-U-S-E-R, Alone Together. Bom dia para quem está chegando. Estamos nós aqui em mais uma live da esperança. Hoje vamos contar uma história. Na verdade, eu vou fazer um mix hoje, sabe? Um mix de duas histórias. Deixa eu diminuir para a gente poder começar. Então, pessoal, só recapitulando, como sempre, no início, né, das lives, é importante situar as pessoas que estão chegando aqui. Bom dia. Eu sou Mônica Waliter, psicóloga e psicopedagoga, professora também. E desde que entramos em quarentena, me dispus a fazer as lives da esperança, conforme eu chamei, às terças e quintas, às 9 da manhã. A ideia inicial, e permanece, né, sendo essa a ideia, é trazer um pouco de esperança, trazer um alento, né, um conforto, ou simplesmente algumas reflexões para que cada um de nós, dentro das nossas casas, aí nessa quarentena, nesse período de isolamento social, que a gente consiga passar melhor por isso. E no mês de junho, não vou recapitular março, abril, maio, porque já fiz isso há 2 lives, então já deu. Se alguém quiser saber, é só catar lá no meu IGTV, tem todas as lives salvas, acho que estão todas lá. Se não estiverem todas lá no meu canal no YouTube, no Núcleo Pensar, você encontra todas elas. E eu estou inclusive identificando com uma capinha, então é só você ir lá procurar pelo tema que você não ouviu ou que você não pôde estar presente e se atualizar. Então, no mês de junho, eu me coloquei para contar para vocês algumas histórias, trazer algumas fábulas, contos, lendas e histórias que pudessem fornecer alguma reflexão com algum sinal de esperança, né? Então, hoje, eu vou trazer uma história chinesa, que não tem nada a ver com coronavírus, a lição da paciência, tá? A lição da paciência hoje é a nossa história. Bom dia para quem está chegando. Então, a nossa história de hoje, na verdade, vou misturar a lição da paciência, que é uma história chinesa, com uma outra história, para a gente falar do mesmo tema, paciência, né? Acho que a gente já gastou um pouco até essa palavra. Bom dia para quem está chegando. Então vamos lá, vamos começar com a lenda de hoje, né? A lenda de hoje como eu falei no começo, é um conto chinês antigo, chamado A Lição da Paciência. Conta-se que um mandarim estava se preparando para desempenhar um importante papel num cargo oficial que ele acabava de ser nomeado. E ele estava fazendo todos os preparativos, porque ele teria que empreender uma viagem, ir para um outro lugar e tal, e estava recebendo a visita de alguns amigos. E recebeu a visita de um velho amigo e um senhor muito sábio, que veio apresentar as suas despedidas e os seus parabéns, né, por esse novo cargo que o mandarim iria ocupar. E aí eles se abraçaram, não era tempo de coronavírus, então eles se abraçaram, e esse velho sábio recomendou ao jovem mandarim, acima de tudo,
no desempenho das suas importantes funções a partir de agora, não percas nunca a paciência. E o mandarim disse: não vou me esquecer desse seu conselho, estará sempre aqui em minha mente. E continuaram caminhando e continuaram conversando, e o jovem mandarim arrumando lá as suas coisas, e o sábio daqui a pouco chegou para ele e falou: preciso te dar um conselho. E ele disse: sim, pois não, fale. E aí o sábio falou assim: no desempenho das suas importantes funções, não perca nunca a paciência. Ele: sim, claro, estará sempre aqui na minha cabeça. E continuaram caminhando enquanto ele organizava as coisas, dava algumas ordens. E daqui a pouco o velho sábio foi e falou assim: preciso lhe dar um conselho. Ele: pois não, pode falar. No exercício, no desempenho das suas funções. E aí o jovem: não perca nunca a paciência. Aí já, ok, pode deixar. E aí já estavam quase mesmo se despedindo, os sábios já indo embora. E aí ele já ia dizer pela quarta vez: então, eu tinha um conselho para lhe dar. E aí o jovem falou assim: basta, eu já não sou surdo e não sou um imbecil. Você já falou umas 3 vezes, eu já entendi. No desempenho das minhas importantes funções, eu não devo nunca perder a paciência. E aí, o velho sábio botou a mão no ombro do jovem mandarim e disse assim: rapaz, presta atenção. Tá vendo como é muito importante ser paciente? 3 vezes você ouviu o meu conselho. Da terceira vez você já estava com uma cara enfadada, entediado. Veja bem, na quarta você não conseguiu sequer controlar a sua fúria. O que acontecerá quando você estiver no seu cargo e que tiveres de ser verdadeiramente paciente? Aí o amigo baixou os olhos e disse: eu preciso, além de dizer, né, que serei paciente, eu preciso exercitar a paciência. Então esse conto antigo chinês traz pra gente uma lição que todo mundo já deve saber, né? Você tem que ter paciência, você tem que ter paciência, mas a gente às vezes fica impaciente e muitas vezes a gente grita e berra igual o jovem aí da nossa história, né? Perdemos a paciência. Mas na verdade, quando a gente diz: eu preciso ter paciência, paciência, tenha paciência, a gente está colocando algumas coisas meio trocadas aqui dentro da nossa cabeça. Primeiro, a gente imagina que a paciência é como se fosse uma poção mágica ou algo extraordinário que cai assim do céu e entra na gente, transforma a gente na pessoa mais zen do mundo, né? Mais tranquila, que pode estar apanhando e estar rindo e brincando. Quando na verdade não é bem assim. Quando a gente pede por paciência ou quando a gente diz: eu preciso ter mais paciência, provavelmente a vida vai te colocar diante de situações para testar a sua capacidade de ser paciente. Como o rapaz aqui da nossa história. O velho sábio testou ele falando 3 vezes a mesma coisa. E ele percebeu, e o sábio também percebeu, que ele não tinha muita paciência. A paciência não é algo que a gente diz: eu preciso ter paciência e bluf, eu tenho. Então, quando a gente pede para ser paciente, na verdade, a gente tem que entender que nós precisamos exercitar a paciência. Ou seja, nós precisamos estar exposto a situações que nos levem a perder a paciência, para que a gente exerça um controle sobre nós mesmos, né? Como o velho sábio da história falou: você não controlou o seu tédio, você não controlou a sua fúria. Então é controlando esses nossos impulsos que a gente vai se fortalecendo no exercício da paciência. E aí eu usei 2 palavras que podem parecer que estão juntas, né? Fortalecendo na paciência. A paciência não é uma questão de força, não é uma coisa que você vai com o braço, com os músculos, ser firme, ser resistente, ser forte, pode vir que eu tô batendo. Não. A paciência, ela é um exercício do amor. A paciência, ela é fruto do amor. A paciência faz com que você olhe para a situação ou olhe para aquela pessoa e a ame com tudo que você conhece dela e com tudo até que às vezes você não conhece dela.
e você permita que aquela situação ou que aquela pessoa trabalhe em você a paciência. Nós vivemos num mundo imediatista e instantâneo. Já escutei uma vez que a nossa geração, as gerações mais novas, não digo a minha, eu acho que talvez um pouco, é a geração miojo, é aquela geração que espera no máximo 3 minutos para qualquer coisa acontecer. E isso faz com que a gente fique muito impaciente, porque a paciência também demanda tempo, tempo de espera, tempo de processo, né? Então a paciência ou o exercício da paciência, ele exige não essa coisa do piscar dos olhos, do estalar dos dedos, do clicar na tela. A paciência exige da gente muito mais tolerância com o passar do tempo para a gente entender o processo das coisas. Eu falava aqui do miojo, da geração miojo, né? Que você ferveu a água, bota lá, 3 minutos, está pronto. É um pouco diferente de cozinhar uma massa, né? Um macarrão consistente, demora um pouco mais do que 3 minutos. Imagina elaborar e preparar uma lasanha até o ponto dela ir para a mesa, né? O tempo que você demanda para isso. Mas qual não é a alegria ao saborear uma lasanha linda, bonita, gostosa, cheirosa até, né? Olha que alegria. Então, a paciência, ela implica também num exercício de espera do tempo passar, de um processo. E daí vem uma outra história, não é bem uma história chinesa também, a respeito do bambu. Quem assistiu a live da Esperança da semana retrasada ou passada, se não me engano, eu falei sobre o carvalho e o junco, né? O bambu é uma espécie de junco, também o bambu chinês. E eu estava lendo na internet que o bambu chinês, quando se planta a semente, durante 5 anos, você não vê nada sobre o solo, apenas um brotinho pequenininho. Durante 5 anos, o bambu está crescendo para baixo, né, verticalmente, e para os lados, horizontalmente. Então, embaixo da terra, existe todo um processo acontecendo que não é visível. E só depois de 5 anos surge toda a floresta de bambu, que pode atingir até 25 metros de altura. O que a gente pode absorver disso, né? Dessa história aí do crescimento do bambu ligada à lição da paciência do mandarim que eu trouxe hoje, né? É o tempo processual. Muitas coisas acontecem, especialmente dentro da gente, mais ou menos da forma como o bambu cresce no solo. Demora 5 anos. Esses 5 anos podem ser muito simbólicos, podem ser 5 meses, podem ser 5 anos, podem ser 50 anos. Há processos internos que não acontecem do dia para a noite. E que isso não significa que nada está acontecendo, né? Então, se você deseja uma mudança, se você deseja ser mais paciente, se você deseja aperfeiçoar-se, amadurecer em algum ponto da sua personalidade, do seu jeito de ser, é preciso dar tempo para que esse processo aconteça, igual a plantação do bambu. E olha só, depois de 5 anos, um bambuzal pode atingir 25 metros de altura. Ou seja, 5 anos num processo subterrâneo de raízes aprofundando-se para se manter firme no solo. Quanto mais profunda a raiz, mais firme fica a árvore. Se aprofundando também, se alargando também para isso. Ai, que bom que você precisava refletir sobre isso. Olha que interessante. Mas se aprofundando para os lados, né? Se espalhando pelos lados para conseguir estar bem agarrado ao solo. E aí o bambu cresce 25 metros de altura. Olha como ele cresce, como ele aparece. Então, quando a gente exercita a paciência, quando a gente entende que a paciência é fruto do amor, não da força física, quando a gente entende que exercitar a paciência demanda tempo, demanda um processo interno invisível muitas vezes, e que só depois de um tempo vai brotar esse bambu de 25 metros de altura, que é um ser mais tolerante, mais paciente e mais aberto às circunstâncias que a vida apresenta. Porque eu penso sim
Toda situação que surge para nos testar ou para testar a nossa paciência, ela de alguma maneira, ela nos faz muito mais flexíveis, como o bambu, que se enverga para passar o vento, tem a ver com a história que eu contei outro dia, e também na China neva, né? O bambu ele verga com o peso da neve, mas na medida em que o sol chega e aquece e a neve derrete, ele vai aos poucos se erguendo de novo. Então, toda situação difícil que a gente é colocada, seja pela vida, seja pelas escolhas que a gente faz e que a gente toma na vida, e aí estamos diante de situações difíceis, onde somos testados, onde somos provados, onde somos forjados, né? Essas situações nos deixam muito mais abertos a outros enfrentamentos menos dolorosos, ou menos sofridos, ou menos exigentes. Olha como é bom isso, né? A gente se fortalecer a partir desses exercícios difíceis, que demandam tempo, que demandam todo um processo, que não vai acontecer igual o miojo em 3 minutos, né? Então, quando a gente se dispõe, quando eu digo dispõe, é você assim, arriar as suas defesas e dizer, ok, eu vou deixar essa situação me forjar melhor. Eu vou exercitar a paciência com todas as minhas forças internas, que não a força muscular e física, e eu vou me colocar à disposição para aprender ou para absorver aquilo que eu preciso para esse meu crescimento interno. Eu imagino, e é claro, né, que a gente aprendeu nas aulas da escola, que durante os 5 anos que o bambu não brota, ele está lá absorvendo a água da chuva, ele está lá absorvendo os minerais da terra, e isso tudo está fazendo parte de toda essa teia, né, de toda essa trama de raiz que vai se sustentá-lo para ele depois expandir 25 metros além da superfície. Então, gente, hoje o que eu trago para vocês com essas duas, não é bem duas histórias, né? São dois relatos, um é uma lenda e o outro é um relato científico aí do crescimento do bambu. Eu quero que a gente pense um pouco mais sobre a paciência, né? No dia de hoje, como é que a sua paciência vai ser testada, né? Como é que você vai se colocar, né, nesse teste? Você vai se colocar de forma impaciente, como o mandarim da nossa história, bufando, reclamando, com cara de entediado, tipo, eu já sei de tudo, né? Ou você vai arriar as suas defesas e se permitir até um certo sofrimento, porque o exercício da paciência traz um sofrimento, né? Traz um certo desconforto, né? Uma palavra que as pessoas estão gostando muito de usar, desconforto. Então, que esse desconforto sirva justamente para te levar a algo melhor, para te levar aos 25 metros de altura que você é capaz de atingir. Quando se permite passar por um processo, se permite passar por esse tempo necessário e se permite exercitar a paciência da melhor maneira que você conseguir. O processo terapêutico, gente, também é algo semelhante ao crescimento do bambu. Algumas pessoas buscam a terapia e acham que assim, com 2, 3 sessões, nossa, tô sensa. Tem muita gente que sai assim, nas primeiras sessões, nossa, tá ótimo, tá maravilhoso, que ótimo, que bom. Mas a terapia mesmo, ela é um processo que demanda um tempo maior. Não só um tempo cronológico, temos que ficar alguns meses, né, às vezes anos em sessão, mas um tempo interno para você absorver essas coisas e começar a se preparar para as mudanças que você desejou ou que você elegeu que precisa fazer em si mesmo. Então, o processo terapêutico também vai por aí, por essa ideia do bambu, ok? E aí eu queria aproveitar, antes de me despedir e encerrar aqui com vocês dessa live da esperança, amanhã ao meio-dia eu vou fazer uma live que não é da esperança, uma live diferente. Eu vou falar sobre o projeto Em Busca 2, é um projeto que eu já lancei em março, terminei a primeira turma e agora em julho eu vou abrir a segunda turma. O projeto Em Busca é todo um estudo e uma leitura do livro Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, criador da logoterapia.
Ele que foi sobrevivente de 4 campos de concentração, olha como ele exercitou aí a paciência e muitas outras coisas. E aí esse projeto Em Busca é justamente para a gente ter contato um pouco com essa história de vida dele e conseguir absorver coisas e entender alguns processos nossos para vivermos melhor a nossa vida. Então, se você tiver interesse, vai no meu feed, eu já fiz várias postagens e amanhã ao meio-dia eu vou fazer uma live só para esclarecer melhor como é que vai ser esse projeto. E na quinta-feira, às 9 da manhã, eu volto para a segunda live da Esperança desta semana. Vai ter outra história bacana. Dessa vez eu vou trazer uma fábula. Hoje eu trouxe um conto chinês. Quinta-feira será uma fábula. Não vou dizer ainda quem é, nem o título, para vocês ficarem curiosos e virem aqui na quinta-feira ver. Agradeço a presença de quem ficou comigo desde o começo, agradeço quem chegou no meio do caminho. Se você gostou dessa live, compartilha com seus amigos, ela vai ficar salva no meu IGTV e eu também salvo e jogo no meu canal no YouTube, o Núcleo Pensar, tá? E chama mais gente para quinta-feira estar aqui comigo, ok? Beijo, um bom dia, comecem já a exercitar a paciência. Obrigada, de nada, Ana, tudo de bom para vocês.